Fala Miranda está no ar pra trazer informação. Miranda é show, Miranda é show, Miranda é show, Miranda é show. Ele é pastor, escritor, vereador e hoje veio bater um papo comigo. Essa presença aqui que muito me agrada. Rafael Satier, meu irmão, obrigado pela tua presença, obrigado. Eu sei que não é fácil, você está numa pré-disputa num cargo de deputado federal, tem o seu cargo como vereador, então é muita coisa para você poder administrar, mas mesmo assim, arrumou esse tempo para a gente bater um papo, então para mim, muito obrigado. Para mim é uma honra recebê-lo aqui, um cara com tanto brilho. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom dia a todo o público do Fala Miranda também, que é uma baita audiência qualificada, né? Pô, obrigado. Quero agradecer aí ao convite, realmente a vida está corrida, a gente exerce mandato de vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, somos também pré-candidato a deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, e a gente está rodando, palestrando, lança livro, vai para tudo quanto é canto, mas é sempre uma honra poder estar compartilhando um pouco da nossa história, do nosso mandato, da nossa vida, nos canais de comunicação. Eu também já te parabenizo por essa iniciativa de comunicação. Quanto mais comunicação tiver, quanto mais imprensa tiver, quanto mais oportunidade de falar a gente tiver, é melhor. Então, parabéns pela iniciativa e vamos embora para cima. Vamos embora. Para começar, você veio de uma origem humilde, né? Você veio de uma comunidade do Rio de Janeiro e hoje chegou como vereador, né? Está como vereador. Sim. Como é que foi essa trajetória? Você sentiu dificuldade, você teve facilidades para chegar onde você está? Você acha que o ambiente contribui para o sucesso do indivíduo ou dificulta para que o indivíduo, dependendo do contexto, avance e chegue a um lugar de destaque na vida? Bom, nunca foi fácil. Na verdade, não é fácil para ninguém, nem quem está no Jacarezinho, nem quem está no Leblon. Você é do Jacarezinho? Eu sou da favela do Jacarezinho e do Complexo do Lins, do Morro do Encontro. Pais separados, né? Então eu fui criado parte com a minha mãe ali durante o período do ano letivo do colégio, a grande maioria do tempo, obviamente, e depois nas férias eu sempre passava com a minha avó no Jacarezinho, então eu sempre ficava nessas duas localidades. Então a vida sempre foi muito difícil para nós. Minha mãe é mãe de 5 filhos, mãe solteira e tudo mais. E, bom, nunca é fácil, né? Eu nunca imaginei ser um vereador da cidade do Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Brasil, do ponto de vista da Câmara Municipal, do tamanho da Câmara, né? O Rio de Janeiro tem 51 vereadores e São Paulo, por exemplo, tem 55 vereadores. Mas, na minha visão, a cidade do Rio de Janeiro ela é a maior capital, ela é a capital cultural do Brasil. As pessoas têm o Rio de Janeiro como referência para a América Latina, né? Não, para o mundo. Muitas pessoas acham que o Rio de Janeiro é a capital da América Latina, pela importância que ela tem dentro do cenário. Sim, faz sentido. Agora eu entendi, né? O Rio de Janeiro como capital da América Latina, exatamente. A cidade mais conhecida da América Latina é o Rio de Janeiro, mais conhecida do Brasil. Então é uma honra muito grande ser vereador nessa cidade. O meio influencia. Bom, isso vai depender do cenário e vai depender da pessoa. Porque quando a pessoa está num ambiente de vulnerabilidade social, vulnerabilidade financeira, muitas vezes essa vulnerabilidade faz com que o cara tome decisões erradas. Mas em outras ocasiões, a vulnerabilidade faz com que a pessoa tome decisão certa. Então isso vai depender muito da pessoa, isso vai depender muito do indivíduo sobre as decisões que ele vai tomar de acordo com o cenário e com a localidade que ele vive. Na minha ocasião, no meu caso, eu decidi tomar boas ações, boas atitudes, por intermédio de uma intervenção religiosa. Eu me converti ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Com quantos anos? 16 anos de idade, ali no Morro do Encontro, no Complexo do Lins, do Ministério Apacentar, numa igreja que estava lá na favela, e por intermédio desse contato com Jesus Cristo, esse conhecimento da fé, isso fez com que eu realmente tivesse um caminho completamente distinto dos meus demais amigos que, por sua vez, alguns foram para a criminalidade, outros não, cara, outros amigos não foram para a criminalidade e conseguiram também ter sucesso nas suas vidas. Então, acho que o meio, ele influencia, ele até influencia, ele tem sim a capacidade de influenciar. Agora, eu não posso dizer que eu sou produto do meio também, né? Eu acho que por mais que você nasça numa região de vulnerabilidade, que está dominada pelo tráfico, se você decidir não se envolver com aquilo, você vai conseguir e você vai ser bem sucedido. No teu caso, a religião, ela proporcionou ou te deu acessos a ideias que você não tinha, caminhos que você não teria se de repente não estivesse dentro da igreja. Você ainda acha que a igreja
dentro de um contexto social, ela tem essa capacidade de influenciar a juventude para o bom caminho? Com toda certeza, cara. A igreja ela foi fundamental para essa mudança de rota na minha vida. A igreja ela foi fundamental para a mudança de caminho. Bom, eu confesso a você, cara, que o Rafael Satie, que as pessoas conhecem hoje, ele é 80% formado pela igreja e 20% formado por tudo. 20% família, colégio, 20% é tudo. Os outros 80% foi só a igreja. Então, a igreja que eu aprendi a respeitar os pais, a igreja que eu aprendi a ser um bom cidadão. Pô, mas então você entende que a igreja, ela tira a prerrogativa dos pais e das famílias? Não, é porque eu vim de uma família desestruturada. Então, quando você vem de uma família desestruturada, você não tem referência paterna. Você não tem referência de obediência. A mãe é pai e a mãe ao mesmo tempo. E quais são as suas referências? Quais são as suas referências de formações intelectuais, formações acadêmicas, formação profissional, técnica, não é? Você não tem isso. E eu aprendi isso dentro da igreja, com o meu pastor, com as pessoas que eu ali convivi. Pô, ali comecei a lidar com jovens que estavam estudando para a ESA. Para mim, na minha realidade finita, do meio que eu vivia, entrar nas Forças Armadas era com 18 anos para você se alistar no serviço de alistamento militar obrigatório. A galera não, a galera já tinha noção que você podia fazer uma prova antes para a ESA, que você já podia chegar num CPOR da vida como um tenente, como suboficial, como oficial. Então a igreja ela foi fundamental para essa questão minha de formação pessoal, formação profissional e, óbvio, né, uma nova perspectiva da sociedade, porque agora, enquanto cristão, eu entendo que alguns limites, eles precisam ser respeitados. Infelizmente, na vida da favela, naquela questão ali, eu não estou dizendo que a pessoa que mora na favela, ela é um delinquente, ou ela é um viciado, ela é coisa do tipo, mas a régua moral e o limite para determinadas coisas, para quem não está com uma vida com Cristo, ele é meio nebuloso. Às vezes nem existe, né? Não, às vezes nem existe. É o cara que sai com uma, com outra, bebe Verdade. Isso, bebe aquilo, bebe outro. O cara que vai para as drogas, é o cara que... enfim, tem gente que tá nas drogas e acha que aquilo ali é uma naturalidade. Acho que a vida é aquilo. Acho que é normal, acho que a vida é aquilo. É você dar um teco no final de semana, é você fumar um baseado no outro dia e você ir trabalhar... Achar que a vida é aquilo. A igreja, ela te dá uma consciência, inclusive, dos seus gastos. Eu ouso dizer que as famílias cristãs hoje, ela tem mais condição financeira do que as famílias não cristãs dentro de um ambiente de favela. Então você está dizendo que quem não é evangélico gasta mal o seu dinheiro. Cara, o cara que ganha um salário mínimo, que fica no boteco bebendo durante o fim de semana, devendo o seu Haroldo, e o salário dele, 30%, 40% do salário dele quando chega para pagar a tendinha, enquanto uma família evangélica investe esse mesmo valor na educação do filho dele, na minha visão... O meu dinheiro evangélico é melhor investido. É óbvio, não é porque ele está dando na igreja, não é porque ele está dando dízimo, não é isso, é porque ele entende que ele não vai beber, ele não vai fumar, ele não vai para aquela balada, ele não vai ter aquele custo, então ele vai investir esse custo, ele vai gastar, mas ele vai investir tudo na família dele. É o filho estudando num colégio particular, é a esposa, ele vai levar para a família para comer uma refeição, para um jantar, ele vai investir isso na qualidade de vida da sua família. Então, assim, o Rafael Satie é um antes e depois do Evangelho, né? Antes e depois de Cristo, podemos dizer assim. E aprendi a música, a oratória, a falar, a perder a vergonha de falar em público. Hoje muita gente fala assim, cara, tu tem uma capacidade de comunicação absurda. Muita gente me elogia pelo meu poder de comunicação. Uma certa ocasião, eu era mestre de cerimônias num congresso de comunicação do Partido Liberal em Fortaleza, no Ceará. E, bom, Bolsonaro... Sai daqui para lá? Sim, não, a passagem aérea, toda a estrutura e tudo mais. E eles me convidaram, me contrataram para ser o mestre de cerimônias, o apresentador do evento. Quando o evento terminou, o senador Rogério Marinho, que hoje é o coordenador nacional da campanha do Flávio Bolsonaro, ele disse assim, ô negão, ô Satie, onde tu aprendeu a falar assim, cara? Como é que tu consegue lidar com esse público? São 5 mil pessoas, tu não gagueja, tu não faz nada. Falei, cara, eu aprendi na consagração da igreja, lá do Ministério Apacentar que eu participava. E é óbvio que ele não entendeu. Criou raiz e deu frutos, né? Exatamente. Por quê? Porque lá, eu já... estudando a palavra, entendendo a palavra, ganhava uma oportunidade de 7 a 10 minutos para explanar aquilo que eu entendi sobre a palavra. Então ali você com 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas no culto, agora eu estou pregando num domingo, depois de 4, 5 anos, lendo, estudando e entendendo a palavra, agora eu estou falando para 1000 pessoas. Então falar para 30 pessoas hoje
E falar para 5 mil, a para mesma mim, coisa. é a mesma coisa. Todos esses fundamentos de comunicação, de perder a vergonha, superar os limites, enfrentar os desafios, eu aprendi numa igreja evangélica. Você teve histórias tristes dentro da comunidade e acredito que teve histórias alegres, né? Por muitas. O que de mais alegre você viveu na sua vida simples e o que de mais triste você viveu dentro da comunidade? Mais foram as coisas felizes do que as tristes que eu vivi na favela, tá? Eu acho que não dá pra gente romantizar a favela. A favela é um lugar ruim pra se viver. É verdade. Favela é um lugar péssimo pra se morar. Favela é um lugar terrível pra você criar seu filho, sobretudo quando você tem uma filha. É muito ruim, é um Complicado. ambiente promíscuo, tá? Infelizmente, eu não tô dizendo que quem mora na favela é promíscuo, eu não tô dizendo que quem mora na favela só quer a exacerbação da sexualidade, eu não tô dizendo isso, mas tô dizendo que é muito difícil, é um ambiente difícil, é um ambiente que as pessoas estão ouvindo música alta, você tá com a sua filha de 12, 13 anos na sua casa, e aí o seu vizinho de 2 casas seguintes, ou até o seu vizinho de parede, tá ouvindo assim, ó, senta, senta, chupa, chupa. E você não tem o que fazer. E você não pode fazer nada. Não tem o que Você fazer. não tem o que fazer nada. A sua filha de 12 tá ouvindo aquilo ali. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. É o cheiro de maconha que vai bater na tua janela, é o cara gritando pó maconha na tua porta mesmo, é a moto passando alta, aquele buzinho, bibi. Às vezes de madrugada, né? De madrugada. Então, morar na favela é horrível. Sobretudo para quem quer paz, tranquilidade, para quem quer estudar e quer ter uma vida comum. Para quem gosta da bagunça, talvez seja um ambiente perfeito. Verdade. Eu não gosto da bagunça. A maioria das pessoas que moram na favela não gostam da bagunça. A maioria das pessoas que moram na favela, elas acordam cedo para trabalhar, elas têm o Natal delas, o Ano Novo delas, vivem a Páscoa, vão para suas igrejas ou para os seus terreiros de macumba ou religião de matriz africana ou para suas igrejas católicas, elas vão professar alguma fé. O morador de favela, em sua totalidade, ele é isso. Ele é um trabalhador, ele é um homem honesto, ele é um cara simples, uma mulher simples, que quer levar o pão de cada dia com dignidade, com honestidade para dentro da sua casa. Mas infelizmente... Mas, infelizmente, a minoria barulhenta faz toda a diferença lá. Então, o ambiente de favela para morar é um ambiente terrível, é ruim. Ninguém quer sentir o cheiro de cocô. Quando você vê a favela venceu, tu fica indignado, Eu né? fico... Essa frase é uma frase que, assim, realmente me deixa até arrepiado. Você sabe, né, Miranda? Não existe a favela venceu. Existe um indivíduo que venceu. Eu venci, a favela ainda não. Enquanto houver ali a ausência de saneamento básico, a favela não vai ter vencido. A favela só vence quando ela deixar de ser favela, né? Quando ela deixar de ser favela. Agora, você me fez a pergunta, eu acabei Eu lhe perguntei me perdendo um pouco. Qual foi a maior alegria Boa. que a favela te deu e qual foi a maior tristeza Boa. que a favela te deu? Cara, a maior alegria que a favela me deu foi realmente ter conhecido o Senhor Jesus, cara. Assim, e foi na minha melhor fase, porque foi na adolescência. Acho que a adolescência é uma das fases Mais perigosa que tem. perigosas e boas, porque também é a formação do seu caráter. É. Ali você está entendendo, ali você está se apaixonando por pessoas, É você isso está aí. se identificando como Tá escolhendo ser seus humano, heróis, né? está escolhendo os seus heróis, aquela vibe do teste vocacional. O que eu quero ser? Eu quero ser um engenheiro, quero ser um eletricista, quero ser um pedreiro, quero Isso ser... Né, você está descobrindo, e eu descobri Jesus nessa época, né, cara? Então, assim, é a época que você só estuda, cara. Então, eu estudava e dava toda a minha adolescência para Jesus, na igreja. Então, aquilo foi um período, cara, ali, eu tô falando de 2001, 2, 3, até 2006, cara. Me apaixonei pela igreja, por Jesus. Então foi uma época muito boa na minha vida. Foi a época mais feliz. Eu digo que existem 3 momentos importantes na vida do homem. Primeiro, o momento quando ele nasce, o seu nascimento. Segundo, quando ele nasce de novo, que é o seu batismo. E depois, quando ele descobre o propósito pelo qual ele nasceu. O dia do meu nascimento de novo e o propósito pelo qual eu nasci, eu descobri justamente quando eu entrei para a igreja na minha adolescência. Então foi o momento mais feliz da minha vida. Agora, um dos momentos mais tristes, já não mais morava na favela, foi quando meu irmão morreu. Né? Você tem um irmão morto? Eu tenho um irmão que foi morto no tráfico de drogas. Ele era traficante, né? Infelizmente se envolveu no tráfico. A gente sabe, irmão, é que quem se envolve no tráfico, os caminhos são poucos. Né? Antigamente você tinha a cadeira de roda, o presídio e a morte. Hoje você já não tem nem mais a cadeira de roda, né? Hoje é prisão, ou prisão ou morte. E a morte. Já tá até ficando complicado para prender, porque assim, hoje o negócio tá bem mais complexo, mais perigoso. Quantos anos tinha teu irmão? Meu irmão tinha, quando morreu, ele tinha
32 anos. Novo, né? Novo, bem novo. E 33, perdão, 33. E só esse é que se envolveu com o tráfico? Não, eu tenho outro irmão que estava preso, tá? Estava preso e tem uma semana que ele saiu da cadeia. Que bom. Esse tem algumas outras passagens, mas por 155, né? Que é assalto sem mão armada, né? Bom, eu não culpo, assim, ninguém pela morte do meu irmão. O traficante A, o traficante B. Eu acho que foi uma escolha. Vai pro tráfico é uma escolha pessoal. É uma escolha pessoal. Ninguém chegou lá e, tá aqui, vaga aberta de vapor, vaga aberta de soldado, vaga aberta de gerente. Não é isso. Você vai porque você quer e você vai sofrer as suas consequências pelos seus atos. Isso é um ponto. Então foi um momento mais triste da minha vida, né? Um momento de receber a ligação de uma pessoa dizendo que meu irmão havia falecido. E aí o processo de, você sabe, quando uma pessoa morre ali, né, sob o julgamento do próprio tráfico, não é uma coisa formal, né? Então você tem todo um processo de procurar o corpo e daquela coisa toda, um processo de humilhação para sua família. Você também. Que procurou? Você que foi atrás? Eu, minha mãe, todos nós fomos atrás. Nós demoramos 23 dias para achar o corpo do meu irmão e quem achou foi o IML, inclusive, né? Foi reconhecido por tatuagem e tudo mais. Isso para algumas pessoas pode parecer assim, caraca, que calamidade. De fato, para você que mora num local organizado, num bairro organizado, onde você entende que uma pessoa só deve morrer por questões de saúde, por questões de um acidente ou uma fatalidade, eu ouso dizer, cara, que essa é uma realidade de quem mora na favela. Hoje quem mora na favela também, Miranda, ele tem essa capacidade de lidar com a tragédia. Eu não estou dizendo que as pessoas se acostumaram com a calamidade, mas é uma situação que acabou sendo normalizada. Então, assim, é triste, eu falo isso com muita tristeza. Hoje, quando você vê um cara morto com um tiro na cara, ou vê um cara desaparecido por mais de 2, 3 dias, a favela já sabe o que aconteceu. Muitas ocasiões, a favela já sabe, mas a família não quer nem reconhecer, não quer aceitar aquilo que aconteceu com o seu ente, mas é uma grande verdade que acontece dentro das favelas. Então, o meu melhor momento foi ter recebido Jesus como um único suficiente salvador na minha adolescência, inclusive com meu irmão. O meu irmão que faleceu, né, envolvido no tráfico de drogas, ele se batizou junto comigo, ele era músico na casa do Senhor também. Cara, o Paulo Roberto, que era meu irmão, ele era muito melhor do que eu. Falava muito melhor, era então, muito assim, mais obediente à minha mãe do que eu, por sinal, entendeu? Os dois tiveram a mesma oportunidade, claro, partiram do mesmo local, claro, com as mesmas oportunidades, claro, e pegaram caminhos diferentes. Caminho diferente. Depois... Dizer, agora, assim, olhando a tua história, você, com esse histórico, né, dos irmãos, um falecido, um irmão preso, uma vida de dificuldade, você já sofreu algum preconceito por conta da história familiar? Não, alguém de repente apontou e falou assim, o Satie, vamos dar oportunidade para ele, mas será que ele não é igual ao irmão A ou irmão B? Não, isso nunca aconteceu. Isso particularmente nunca aconteceu comigo. Que bom. Não, isso nunca aconteceu. É engraçado, né? O meu pai era traficante, foi ex-traficante, meu irmão morreu no tráfico de drogas, e eu tenho outro que estava preso e agora tá solto tem uma semana, né? Esses dias eu estava em Israel, cara. Fui para Israel e lá em Israel a gente acabou tendo uma agenda oficial com o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, sendo que antes da agenda o pessoal da assessoria falou, Satie, tu tá aqui, tu quer participar? Claro que eu quero participar, Congresso de Combate ao Antissemitismo em Jerusalém. E aí o pessoal falou, a inteligência de Israel vai precisar da sua documentação para você ter acesso à área VIP ali. Eu falei, meu Deus do céu, é o Mossad, né, meu irmão? A inteligência de Israel é o Mossad, que é a maior inteligência do mundo. É verdade. Aí eu dei o CPF, eu até brinquei com a rapaziada, falei, o meu CPF é o meu, se levantar o da minha família, tem uns BOs aí, hein? Brincando com a galera, falei, acho que eu vou sair daqui preso. Mas só para responder a tua pergunta, eu nunca fui julgado, eu nunca sofri preconceito por atos que familiares meus fizeram ou tiveram. E eu, particularmente, também nunca levantei como troféu ou como fracasso os atos dos meus familiares. Até porque os atos dos meus familiares foram atos individuais. Eu não vou focar no meu irmão que morreu no tráfico ou meu irmão que estava preso até uma semana atrás. Eu prefiro focar no meu tio, eu prefiro focar na minha prima que é contadora, eu prefiro focar no meu tio que é técnico de áudio, opera áudio no Rock in Rio, por exemplo. Eu prefiro focar no sucesso dos meus familiares do que os fracassos que eles tiveram. Óbvio que eu vou aprender com o fracasso, é óbvio. E o que eu aprendo com uma pessoa que morreu no tráfico de drogas? É que eu não devo me envolver com aquilo ali. O que eu aprendo com um cara que foi preso durante várias vezes e ficou longe da sua família? É que eu não devo me envolver com assalto à mão armada ou assalto sem mão armada. Agora, o que eu aprendo com um técnico de áudio que também
em Salto de Jacarezinho e hoje opera áudio no maior evento do Brasil e um dos maiores do mundo. Eu aprendo que se você focar, se você se profissionalizar, se você se esmerar e se sacrificar para você ter uma profissão, você vai ser bem sucedido naquilo que você faz, que é o caso do meu tio Carlos Henrique. Então eu tenho maus exemplos na minha família, como qualquer pessoa. Eu tenho bons exemplos na minha família. Eu procurei focar nos bons exemplos. Por essa razão, eu nunca sofri preconceito por pessoas ruins que estavam na minha família, ruins do ponto de vista social. Eu também nunca sofri um preconceito sobre as pessoas boas. No final das contas, irmão, ninguém quer saber se teu pai é engenheiro, ninguém quer saber se teu pai é traficante. No final das contas, as pessoas querem saber o que você pode oferecer. Quando uma empresa vai te contratar para você ser inserido no mercado de trabalho, cara, você que veio da favela, não se preocupe com teu irmão, com tua mãe, com teu pai. Não se preocupe com pessoas que talvez, por alguma ocasião, decidiram trilhar um mau caminho. Você não vai ser julgado por essas pessoas. Você vai ser julgado por aquilo que você pode entregar. Você vai ser julgado pela tua capacidade de resolver os problemas daquela empresa, daquela repartição, daquela companhia. Então levanta a cabeça, negão. Levanta a cabeça, você que é morador de favela, e vá construir a sua história. A sua família, ela pode dar uma estrutura, e é óbvio que nós não partimos dos mesmos lugares. E aí eu entro para falar sobre a pauta de racismo, que muita gente me pergunta sobre isso. Miranda, mas você já sofreu racismo? Já sofri racismo, pô. Eu já sofri racismo. Individual, o racismo existe? É óbvio que o racismo existe. Eu nunca disse que o racismo não existe. Agora, eu digo também que o racismo não me faz, pô. Eu tenho duas opções. Primeiro, se o cara for racista comigo, na cara, eu tenho várias opções. Primeiro é comê-lo na porrada. Entendeu? Essa é a primeira, né? Primeiro, comer na porrada. Ele pra uma delegacia. A segunda é levar para uma delegacia depois que ele tiver moído na porrada. Mas assim, eu confesso que hoje eu sou um cara mais pacífico, mais tranquilo, não sou da violência. Então, racista, ele vai ser julgado e condenado com o peso e o rigor da lei. Racismo é crime. É isso aí. Crime inafiançável. Então, vai ficar preso. Ok. Agora, mano, eu posso escolher chorar também. Eu posso escolher dizer, como vários pretos que eu tenho visto por aí, o Brasil é um país racista. Olha isso. Não, velho. O Brasil não é racista. Existem racistas no Brasil. É diferente de dizer que o Brasil é racista. Quando você diz que existe racismo no Brasil, você vai pontuar para alguns criminosos e idiotas, esse é racista, esse é racista. É ele o problema. Não o país. Não o país. Quando você fala que o país é racista, aí eu posso ser um racista. É verdade. Aí você também pode ser um racista. Então, quando a gente vê a esquerda falar que todo homem é um potencial estupro, para não usar a palavra aqui, todo homem é um potencial violentador. Que loucura é essa, rapaz? É verdade. Eu tenho uma esposa que eu nunca a violentei, nunca a agredi, nem fisicamente, nem psicologicamente. Que loucura é essa? Mas coloca todo mundo no mesmo balaio, né? E todo mundo fica complicado. Então a gente tem que identificar quem é um racista, sentar-lhe a porrada nele, vai para a delegacia e ele nunca mais vai cometer um ato de racismo. Você tem que identificar as pessoas. Então, eu já sofri preconceito racial? Pra caraca! Agora, é importante a gente olhar um dado também, Miranda, fala um pouco disso e a galera às vezes fica espantada. Cara, as pessoas tomam determinadas atitudes e reações por questões estatísticas. Sim. Peraí. Sim. Pô, assim, vamos lá, eu não tô dizendo qual é a pele mais usada, a cor de pele mais usada para movimento estatístico é o pardo. É o pardo. O pardo, quando ele é para engrandecer a narrativa esquerdista, ele é jogado no lado negro. Ele não é nem usado. Primeiro se tira da cota. Para fortalecer a narrativa, se joga no bolo. Exatamente. Então é que fica servindo de manipulação para essa galera. Você trocou num ponto crucial, vou falar direto para você aqui. Você já parou para perceber que o pardo ele é a maioria no Brasil hoje? O pardo ele é maior, tem mais quantidade de pardos no Brasil do que do negro. E a esquerda faz um número muito interessante. Por exemplo, quando a esquerda fala assim, no Brasil a maior população carcerária é negra. Mentira. A maior população carcerária no Brasil é pardo. Mas quando oferece benefício à narrativa da esquerda, eles usam o pardo e colocam o pardo junto com o negro. Entendeu? Mas quando você fala, por exemplo, né, de cotas raciais, né? Hoje, você nas cotas raciais, você tem a maioria daqueles que vão lá para a cota é pardo também. Aí eles falam, eles inflam o número. E aí tira o pardo da contagem. Tira o pardo da contagem, porque o pardo não pode, só o negro retinto.
Por exemplo, na polícia militar, quando a gente vai na polícia militar hoje, o maior número o contingente da polícia militar é formado em grande maioria por pessoas pardas. Por que a esquerda não fala assim, poxa, o negro tá vencendo? Porque o negro é policial no Brasil. Eles não falam do negro. Por quê? Porque a maioria é pardo. Então eles tentam esconder o pardo quando favorece essa narrativa e tentam colocar o pardo em evidência quando favorece a sua narrativa. É muito triste quando a gente vê que essas pessoas nunca lutaram pela cor da pele ou por uma luta racial. E sempre lutaram para favorecer a sua própria narrativa. Agora, o mais triste também, eu acho, é que quando você aponta esses dados para as pessoas, eles desqualificam. Total. Você chega e fala, meu irmão, peraí, a maioria não é negro, não, é pardo. Não, mentira, você está mentindo. Você tá mentindo, é assim que funciona. E aí acaba desqualificando um debate que seria muito bem utilizado, claro, até para poder orientar as pessoas, né? Claro. Mas, infelizmente, não é assim que a esquerda joga. Uma coisa que eu queria te perguntar, você hoje é vereador da cidade do Rio de Janeiro. Sim. Acredito que vá se reeleger, eu espero que sim, porque tem feito um bom trabalho. Se Deus permitir, obrigado. Qual foi a maior dificuldade que você teve quando você assumiu o seu mandato? Cara, dentro ali da Câmara de Vereadores, o que você achou que para você foi mais difícil para poder exercer um trabalho ou aprovar alguma coisa? Qual foi a tua dificuldade ali dentro? Cara, assim, é a liturgia da coisa, né? Que quando a gente vem, por exemplo, eu ganhei uma eleição, cara, sem apadrinhamento, sem uma família com sobrenome político, sem recursos exorbitantes, como se disputa uma eleição na cidade do Rio de Janeiro. Então você tem candidatos que vêm de uma trajetória política grande, porque o pai era político, o avô era político. Só você olhar os sobrenomes aí. Em todo lugar tem isso, né? E eu não estou dizendo que seja bom ou seja ruim. Você tem o Cabral e o Marco Antônio Cabral, que é o filho do Cabral. A família Pisciani, por exemplo. Você tem a família Garotinho também, né? O Garotinho, a Rosinha Garotinho, o Vladimir. Veja, não estou dizendo que isso é bom ou que é ruim. Não estou dizendo. Só estou dizendo que quando você tem um nome ou um sobrenome conhecido, as portas se abrem mais fácil. Se abrem mais fácil. Fica mais fácil de você ingressar na vida política, na vida pública. Eu não tive isso. Eu sou filho de um ex-traficante e uma dona de casa e empreendedora. Depois minha mãe se tornou uma empreendedora. Então não foi por intermédio do meu sobrenome. Então fica muito mais difícil. Eu sou de uma nova geração. A geração que veio com a disruptura da hegemonia da comunicação. Antes a comunicação era a hegemonia da Globo. Todo mundo via na TV. Agora acabou isso, né? Agora, a partir de 2020, 2012, 13, a internet. Então eu já sou dessa geração da internet que você vai ganhando visibilidade ali. O presidente Bolsonaro me abraçou, não só o presidente, como seus filhos, o Flávio, o Eduardo, o Carlos, que é um grande amigo, o Jair Renan, que também é um grande amigo. A galera me abraçou, pô, esse cara aí, esse negão é bom e tal. Fui aprendendo, estudando, então sou dessa linha política. Quando você ganha uma eleição neste cenário, qual cenário? Internet, comunicação, ideologia, pauta de costumes, pauta de valores. Quando você ganha uma eleição no discurso e não no recurso, você chega no plenário com aquela ideia, tipo assim, pô, caraca, vou conseguir fazer a coisa, né? Porque foi o meu discurso que me trouxe até aqui. Eu não devo nada a ninguém do ponto de vista financeiro. Óbvio que eu devo muitas pessoas. Primeiro a Deus, segundo a minha família, o presidente Bolsonaro. Eu só sou hoje um político por causa do presidente Bolsonaro. Você tem essa consciência, né? Não, tem essa consciência e esse reconhecimento. Eu só sou conhecido pelas pessoas porque o Eduardo Bolsonaro, em 2020, publicou um vídeo meu na página dele, eu no BRT, falando sobre as pessoas indo trabalhar para não desistir do Brasil. Quando ele compartilhou meu vídeo, o Terça Livre do Alan dos Santos, o Kim Paim na Austrália, todo mundo compartilhou porque o Eduardo validou. Então eu devo à família Bolsonaro meu mandato, a credibilidade que as pessoas têm na minha pessoa. Ah, mas você é inteligente. Sou inteligente. Você é eloquente. Sou eloquente. Mas quantos inteligentes não conseguem? Tem muitos. Verdade. Tem muitos inteligentes que não conseguem. Tem muitos eloquentes que não conseguem. Verdade. Tem muitos ricos que tentam ganhar uma eleição e não conseguem pela falta de conexão com o povo. Então, eu tive essa graça de Deus e a confiança da família Bolsonaro, e é por essa razão que eu estou aqui. Mas quando você chega no mandato, aí, meu irmão, jogo é jogo, treino é treino.
Entendeu? Aí a parada é outra. Aí a outra vibe é regimento interno, é você entender a casa, é você entender como funcionam as tramitações, as articulações, O que pode, o que não pode. o que não pode, não é? Então a liturgia, embora eu tivesse estudado o RI, né, que é o regimento interno da casa, a lei orgânica do município, o Rio de Janeiro, o município não tem constituição, o estado tem constituição, o município tem lei orgânica, né, que é a LO. Então eu fui estudar a LO, fui estudar o RI, o regimento interno da casa, para não cometer nenhum tipo de infração e ser penalizado pela comissão de ética. O discurso da internet, que você quebra o pau, já não é um discurso que você tem que levar para a Câmara, porque você tem conselho de ética, você tem uma série de coisas que você pode ser inquirido e você pode perder o seu mandato por causa disso. Então essa foi uma das maiores dificuldades, a liturgia. Mas olha, eu confesso que eu estudei, entendi, e hoje, com a graça de Deus, eu sou muito respeitado pelos meus pares, da direita à esquerda. Inclusive os servidores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro têm um carinho muito grande por mim, justamente pela maneira como o nosso mandato se comporta. E como eu ganhei uma eleição sem dever financeiramente nada a ninguém, eu consegui ter a habilidade e a liberdade de montar uma equipe como eu queria. Ou seja, uma equipe técnica. O meu gabinete não é cercado de cabos eleitorais. Eu não tenho nada contra isso. Eu tenho cabos eleitorais, tem pessoas que eu honrei no meu gabinete que trabalharam por mim e para mim, no ponto de vista da perspectiva eleitoral. Mas dentro do gabinete você tem que ter um corpo técnico, jurídico, Senão não funciona. legislativo, senão não funciona. Como é que você vai solicitar vai fazer um requerimento de informação? Como é que você vai fazer as diligências? E aí, quando a gente começou a apresentar as nossas peças jurídicas, os nossos ofícios, a Câmara começou a olhar e falar, cara, esse gabinete é diferenciado. Esse gabinete é... Então, graças a Deus, hoje a gente tem um gabinete fiscalizador, a gente tem um gabinete diferenciado, gabinete técnico. Agora mesmo esses dias, teve uma proposta de uma vereadora do PT, que é a Tainá de Paula, que queria, a grosso modo, ela queria coletivizar a propriedade privada, né? Ela queria dar o título de propriedade privada não para uma pessoa na favela, mas para a associação de moradores. A associação de moradores queria deter o poder sobre a propriedade. Imagina. O terreno e a propriedade e a casa. Imagina que loucura é essa. Cara, eu peguei no nosso gabinete, fez um estudo sobre isso, estudo de caso sobre isso e resumiu os danos que poderiam causar ao favelado se esse projeto fosse aprovado. Até porque a gente sabe que a maioria das associações tem algum vínculo, não é verdade? Com os movimentos criminosos. E foi exatamente isso que eu falei. Cara, quando eu falei, eu recebi mensagens de vereador que diz assim, você mudou o meu voto com a sua linha argumentativa. Isso é muito legal. Nós conseguimos derrubar o projeto dela. O projeto dela foi arquivado. Ela ficou extremamente revoltada e depois depois que ela perdeu o projeto, olha o que ela fez. Ela fez o seguinte, infelizmente, a Câmara tem seus representantes da milícia, eu estou parafraseando, pesado que ela falou, os vereadores caíram em cima dela, porque ela falou isso, e ela teve que apresentar uma nota de retratação no Diário Oficial do município. Caramba, que complicado, hein? Nota de hoje. Por quê? Porque perdeu o projeto, ficou chateada e foi falar uma coisa que não deveria ter falado e dizendo que vereadores da Câmara tinham envolvimento com milícia ou com narcos terroristas. Isso é extremamente sério. Então o que acontece? Um parecer técnico do nosso mandato, um discurso no plenário fez com que o projeto terrível fosse arquivado. E sabe o que significa isso? Tecnicidade, preparo, qualidade de mandato. Sou bolsonarista com muito orgulho, amo a família Bolsonaro, estou ali por eles. E ser bolsonarista não significa ser antiquado, ser bolsonarista não significa ter um discurso único, não. Ser bolsonarista significa ter técnica, inteligência, capacidade e eloquência. E olha, esse foi um dos maiores desafios que eu encontrei na Câmara Municipal, a gente conseguiu superar e graças a Deus a gente tem logrado isso na aquela casa. Eu quando vou conversar com as pessoas e a pessoa fala, pô, tu é um cara de direita, cara, tu aí, começa aquele cara lá, que eu falei, irmão, eu já passei dessa fase. Uhum. Eu não debato com ninguém que é de esquerda por uma questão simples. A minha verdade, ela serve para mim. Uhum. E a verdade do indivíduo, o contexto que ele está inserido, eu não sei qual é o contexto que ele vive. A verdade dele serve para ele. Uhum. Eu não vou mudar o indivíduo da opinião que ele tem, ele não vai mudar a minha. E acaba que uma amizade que você tem deixa de ser amizade porque você vai querer forçar uma barra daqui para lá e o cara de lá para cá. Então, meu irmão, a verdade dele é essa. Amém. Caminha com a tua verdade, eu caminho com a minha. Eu só tenho uma questão, e eu concordo em parte, mas eu super entendo o que você está falando, mas o problema da esquerda é porque a esquerda está relativizando a verdade. Não, quando é radical, aí
A postura é outra. O que a esquerda está fazendo? Ela está relativizando a verdade. Ela está dizendo que a grama verde é azul. Sim. Ela está dizendo Sim. que um cara que tem uma berinjela de 2 metros É mulher. É mulher. Peraí, quantos... Já teve muitos embates com isso? Pô, assim, na Câmara eu não tenho tantos embates nesse sentido, né? Graças a Deus, cara, eu fico feliz pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tá? Você tem um debate bem qualificado lá. Agora foi aprovado o banheiro, né? Para a cidade do Rio de Janeiro, acho que foi aprovado a criação do banheiro para quem é transgênico. Ainda tá tramitando isso na cidade, tá? Há uma confusão sobre esse tema, tá? Tem gente que não quer, porque, por exemplo, vamos lá, vamos aprovar aí o banheiro unissex, que talvez isso vá ajudar as mulheres. Eu acho que Sim. ajuda, tá? Mas fica a critério de quem, e a responsabilidade de construção do banheiro é de quem? Do proprietário do shopping, dos lojistas? Quem vai pagar isso? Esse custo, né? Eu acho, na minha ignorância, que o proprietário do estabelecimento é que deveria... Tá, dentro de um shopping, beleza, lindo. O shopping você tem um faturamento absurdo, as lojas vendem bastante. Mas como é que a gente faz, por exemplo, com a padaria do Seu José no bairro de Anchieta, no bairro de Vila Isabel? Como é que a gente faz na lanchonete da dona Roseli? O pequeno comerciante tem que ser discutido. Como é que faz com o pequeno comerciante? Por isso que é um tema complexo. Eu acho o seguinte, né? A gente tem esses temas que são temas pertinentes para a sociedade. E eu acho que a gente nem deveria discutir isso, mas... Pô, você tá entendendo, cara? Nem deveria. Você tá entendendo? No entanto, a esquerda relativiza a verdade. Se um triângulo ele tem 3 lados, pô, e isso é uma questão de ciências e de matemática exatas, por que um homem com uma benga desse tamanho tem que ser chamado de mulher? E que querer usar o espaço que é dedicado às mulheres, que é o pior, né? Então, por isso que nessa hora eu discordo quando fala que a tua verdade é a tua verdade, a minha verdade é a tua verdade. Não, a verdade é a verdade, pô. A verdade é que isso aqui, cara, é uma caneca. Sim. Eu não posso chamar essa caneca aqui de espiga de milho, Sim. pô. E aí eu vou ser canecofóbico. Então, você tá entendendo? Então, o problema é esse, O problema é esse, que as pessoas querem te criminalizar pela relativização da verdade. E aí, meu irmão, você que entende que a grama verde é verde, daqui a pouco estão te chamando de maluco. Sim. Então, assim, é só sobre isso, mas o debate na Câmara é muito qualificado. E a justiça contribui muito para isso, né? Contribui muito para isso. A partir do momento que ela abraça uma tese louca dessa, que eu sou obrigado a reconhecer que um homem, porque ele se veste de mulher, porque ele põe batom, ele é uma mulher, e ela dá ganho de causa, aí ela acaba complicando também para a maioria da população. Né? Cara, a gente teve um caso agora, né, sobre a pauta da misoginia, né? Porque, cara, ninguém tem que agredir mulher, ninguém tem que agredir verbalmente, fisicamente, psicologicamente, nada disso, emocionalmente, nada disso, e ninguém tem que agredir ninguém. E aí criaram essa questão da ideia da misoginia, que às vezes o cara faz uma piada, ele pode ser condenado por isso. Sim, sim. Tá lá no volante, mulher no volante, perigo constante e tal, aquela coisa, aquelas piadas até sem graça, do tio do pavê. Mas que sempre teve, né, cara? Cara, mas é... E que é até uma referência do carioca. O carioca, ele é sacana por natureza. Não, o carioca, eu não xingo palavrão, mas eu vou abrir uma exceção aqui. O carioca, ele usa a palavra viado como vírgula, por exemplo. Sim. Fala, viado, como é que tá? É isso aí. Caraca, o Flamengo jogou bem pra caraca hoje, né, viado? Não é assim? E hoje... Que hoje você pode ser criminalizado por homofobia, que é um crime que está equiparado ao racismo, ou seja, inafiançável. Você vai pra cadeia, irmão, por causa de uma brincadeira. Então eu entendo que brincadeira de mau gosto não tem que ser feita com ninguém. E cada um vai respeitar o limite do indivíduo que está se relacionando. Com os meus amigos, pode me chamar de negão, não vai ser racismo não, tá tranquilo, pode me chamar de cocão, pode chamar de negão. Tudo depende do contexto. Não é xenofobia, não é racismo, tudo depende do contexto e do nível de relacionamento que eu tenho com o cara. Isso aí. Porque tudo isso, tom de voz, tudo isso vai dizer se é racismo ou não. Uma coisa é o cara falar, e aí negão, chega aí, trocar uma ideia. Outra coisa é falar, pô, tinha que ser negro, né, só faz besteira, tá vendo? Aí, olha a conotação. Tá na cara que um é racismo e o outro é uma questão de carinho e de amizade, né? E de afinidade. Mas a justiça, ela não entende assim. O caso Henri do Borel, por exemplo, a Monique, que era a mãe do menino, do Henri do Borel, ela teve um perdão judicial, porque, segundo a visão da juíza, ela estava sofrendo do mal da sociedade, que é o patriarcado. E ela sofria de misoginia. Olha que loucura! Pois é. Cara, talvez pior do que o Jairinho, que era o padrasto da criança, a mãe, nesse caso, que deveria dar a vida para proteger o seu filho, talvez ela seja a maior culpada disso. E aí, por conta de uma narrativa ideológica que já tomou conta do Poder Judiciário, ela recebeu um perdão judicial. Então, quando eu ouço as pessoas falando assim, para de discutir só ideologia, ou para de falar de ideologia,
tem que discutir ideologia sim. Eu, na qualidade de vereador, eu vou discutir ideologia, eu vou discutir a questão estrutural da cidade, eu vou discutir o plano diretor, eu vou discutir a poda das árvores que estão sendo feitas de maneira descontroladas, eu vou discutir sobre a secretaria A, a secretaria B, eu vou solicitar requerimento de informação, eu vou fazer tudo cuja prerrogativa do vereador é. Eu não vou fazer só ideologia, mas eu também vou discursar sobre ideologia, porque ela é tão importante quanto asfaltar a rua. E foi isso que te levou ao mandato E foi também, isso né? que me levou ao mandato, Não meu tem Deus como do céu. fugir disso. Exatamente. Hoje eu vi uma frase muito icônica. As pessoas estão fracassando porque estão deixando de fazer aquilo que a fez chegar ao sucesso. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Se eu ganhei a eleição por conta de ideologia, ou de discurso, ou de posicionamento firme pró-família, pró-vida, contra as drogas, eu preciso continuar defendendo esses discursos e essas práticas, porque foi isso que me levou até lá. E não tá errado, não. Não tô errado, Tá mais não. do que certo. O errado é o cara que se elege com a pauta bolsonarista, que se elege falando de família, que se elege falando dessas coisas todas. Chega lá, e muda quando de chega lado. lá na cadeira, senta na cadeira, muda tudo, não quer ser reconhecido como bolsonarista, acha que isso é antiquado, acha que isso... E esses caras estão errados, eu não faço parte disso, meu irmão. Você é um vereador de oposição. De oposição. Sou. Você tem achado algo de bom? Você pode, por exemplo, eu não voto no PT, Sim. mas achei que essa sacada da carteira nacional que o Lula fez, achei que foi uma boa pro pobre. Uhum. Da facilitação para se tirar a habilitação. Você consegue achar alguma coisa de bom na gestão, Eduardo Paes? Bom, o Lula só sancionou, tá? Esse é um projeto que vem tramitando desde a época do governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro... o governo Bolsonaro, um dos objetivos principais do governo Bolsonaro era desburocratizar o Brasil. Fazer a coisa mais fácil para todo mundo. Hoje, se você tem uma CNH que não precisa renovar em 5 anos e agora em 10 anos, é graças ao presidente Bolsonaro. Sim, isso aí sim. Isso significa o quê? Significa mais tempo, menos burocracia, para você ficar lá pagando Duda, para você ficar lá... Essa CNH Brasil nova também, ele só sancionou, era um projeto do antigo presidente? Ele só sancionou. Pô, que legal. Só sancionou. Hoje, você, para tirar a habilitação, hoje, você vai para uma autoescola, você fica muito menos tempo dentro de uma sala Sim, de aula, sim, inclusive. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo a renovação, tô inserindo aí a de motociclista na minha habilitação, né? Cara, se eu quiser fazer só 6 aulas e me sentir pronto para fazer a prova, eu posso fazer só 6 aulas e me sentir pronto para a prova e faço a prova, sem fazer aula teórica. Antes você tinha que ficar lá um mês, você tinha que ficar naquela coisa toda, Era uma burocracia horrível. Era uma baita burocracia. O governo Bolsonaro, ele teve como prerrogativa principal a desburocratização. O Lula nunca quis isso. Pelo contrário, Lula é a favor de mais burocracia, mais poder estatal, mais Estado, Mais controle, mais Brasília e menos Brasil. O Bolsonaro era exatamente o oposto disso. Você me perguntou sobre... Eu lhe perguntei se você consegue ver alguma coisa boa Ah, tá. Ótimo. na gestão Na Eduardo gestão. Paes, Bom, assim... que agora é Cavalieri. Cavalieri, eu sempre falo isso pra galera, não dá pra ser oposição por oposição, tá? A gente não pode simplesmente fechar os olhos e quando o cara faz uma coisa boa, eu falar assim, foi ele que fez, eu não vou dizer que foi Sim, bom. sim. É óbvio que eu também não vou ficar elogiando, isso também é uma questão de estratégia política, evidentemente. Pô, peraí, vou ficar batendo palma pra maluco dançar? Não vai. Vou ficar batendo palma pro meu Não oponente? Não vou bater palma. Até porque eles não vão fazer isso. Até porque eles não vão fazer isso, eles não vão reconhecer. Mas é óbvio que nem tudo que o Eduardo Paes fez ou faz é ruim. Existem coisas boas, dignas de realmente você parabenizar e tudo mais. Mas, cara, quando eu tirava a nota boa na minha escola, eu chegava em casa com maior felicidade... Era sua obrigação. Minha mãe falava isso. Não é porque minha mãe tinha menos amor, mais amor. Meu filho, parabéns porque você tirou nota 8, você tirou nota 10, mas você não faz mais do que a sua obrigação. Então, quando um governo acerta, é a obrigação dele. E quando ele erra, paulada nele na Câmara Municipal. É isso. Eu sou vereador. Eu represento uma parcela da população do Rio de Janeiro. O meu papel é fiscalizar o Poder Executivo. Então, este vereador que vos fala vai fiscalizar o Poder Executivo. Agora, é óbvio que o Poder Executivo acerta, erra muito mais do que acerta, erra muito mais. Mas o Poder Executivo acerta e quando acerta... De vez em quando acerta, né? De vez em quando acerta. E quando acerta, eu não vou publicizar elogio. Mas eu também não vou dizer que não foi uma benfeitoria só porque foi feito pelo governo de oposição. Acho que é o seguinte, cara, o foco principal de um governo é o povo. Não é o meu mandato, não é quem eu represento, não é isso. O foco principal de um governo, de uma gestão pública, é o povo. Então, se o povo está sendo atendido na ponta, cara, tá tudo bem. Se foi o Lula que fez, se foi o Eduardo Paes que fez,
Tá tudo bem, não faz mais do que a sua obrigação. E a gente está agora com a disputa para o governo, uma disputa que os números estão começando a demonstrar como é que isso está indo, um está caindo, o outro está subindo. Sim. Você... Como é que eu vou dizer agora, para não te deixar de saia justa? Você acha que o Douglas Ruas está preparado para ser governador, para assumir essa bomba que baita pergunta. Cara, o Douglas está muito preparado. O Douglas é surpreendente. O Douglas é muito inteligente. Eu tô conversando com ele para ele vir conversar comigo. Douglas, se estiver vendo, vem conversar comigo, vai ser um prazer. O Douglas é muito inteligente. A gente pode tentar viabilizar. Eu já levei o Douglas em alguns podcasts, levei o Douglas no Iron Talks em São Paulo, levei no Barão Bacast aqui no Rio de Janeiro. Posso conversar com o time de comunicação, que é muito solícito, diga-se de passagem, tá? Para ver se a gente consegue viabilizar uma participação do Douglas aqui. É muito acessível. O Douglas é muito acessível. Cara, o cara tem 36 anos de idade, é policial civil, tá? Ele não é... o Douglas está no serviço público porque é mamateiro. O Douglas está no serviço público porque foi concursado. Meritocracia, já começa por aí. Concursado da Polícia Civil, o deputado estadual mais bem votado da história da cidade representando a cidade de São Gonçalo, mas foi o mais votado do pleito passado, 180 mil votos, quase 200 mil votos. Primeira eleição. Hoje ele é filho do Capitão Nelson, que é um prefeito na cidade de São Gonçalo, que é o prefeito mais bem avaliado no Brasil. O prefeito Capitão Nelson, 85% de aprovação. É um cara muito preparado. Eu tenho certeza que ele vai pegar um grande desafio, sim. O Rio de Janeiro ele está diante de um grande desafio, sobretudo um desafio econômico e institucional. Isso é uma grande verdade. Nós não podemos apagar os olhos para a crise institucional que o Rio de Janeiro vive, né? Dos governadores que foram presos, que foram afastados das suas prerrogativas, né? E de uma série de situações políticas que não são questões republicanas e que isso envergonha, inclusive, o povo do Rio de Janeiro, o povo fluminense, o povo carioca, que não precisava passar por isso. Nós temos aqui no Rio de Janeiro 60% a 70% de produção do petróleo nacional vem dessa cidade, desse estado. A gente tem uma pujança de economia absurda. A Petrobras está aqui. Não era para estar na situação que está. O BNDES está aqui, entendeu? As grandes empresas estão aqui, existem diversas startups que surgem aqui do Rio de Janeiro, a resiliência desse povo. Então, assim, desculpas, a gente tem um material humano muito bom, a gente tem uma infraestrutura que é um legado do Brasil Império, o Brasil República, quando a capital era aqui, o Distrito Federal era aqui, então a gente tem uma estrutura educacional, o estado que tem o maior número de universidades federais, o maior número de hospital federal. Agora os hospitais federais estão sendo municipalizados. Então você tinha o Hospital Federal de Andaraí, o Hospital Federal de Bom Sucesso. Você vai em estados aí do Brasil, cara, não tem essa estrutura. Então o Rio de Janeiro tem uma infraestrutura de capital, não capital da República, mas capital do Império. O berço intelectual do Brasil está no Rio de Janeiro. Agora, o desafio que o Douglas vai ter é um desafio muito grande. É o desafio de você organizar a questão das contas públicas, tá? Um desafio de você reorganizar a institucionalidade, trazer de volta o prestígio para o Rio de Janeiro. Peraí, a política carioca e a política fluminense, ela precisa recuperar o prestígio. Isso aqui é terra de Carlos Lacerda, meu irmão. Isso aqui é terra de Barão de Mauá. Isso aqui é terra de grandes homens que construíram essa nação, entendeu? Então o Rio de Janeiro precisa resgatar esse orgulho político, orgulho republicano e o orgulho institucional. O Douglas, ele tem todas as características. Ele é jovem, ele é sangue novo, ele não é esse dinossauro, essas raposas velhas da política. Ele é sangue novo, ele é um cara jovem, ele é um cara flexível, ele é um cara pacífico. O Rio de Janeiro também precisa de uma pacificação política. Ele é um cara técnico e preparado. Chega de colocar sobrenomes na política do Rio de Janeiro. Nós precisamos de bons gestores. Tu acha que esses sobrenomes contribuem para a cidade estar no estado que ela está hoje? Bom, se você for olhar o histórico da cidade, você percebe uma hegemonia de pessoas que sentaram naquelas cadeiras. O Eduardo Paes sozinho tem 4 mandatos na prefeitura do Rio. E aí, se você for ver, o Eduardo ele vem de um grupo que ele trai, que é o grupo do Sérgio Cabral, que ficou no estado durante muito tempo, o MDB. Com várias figuras aí dominando o poder executivo e o poder legislativo, né? E aí essa galera, o Eduardo Paes trai essa galera, mas ele já vem de outro time que ele traiu também, que era do César Maia. São as mesmas pessoas, só que em grupos diferentes, e só são grupos diferentes porque ele traiu. A trajetória, o Eduardo Paes mudou de partido 8 vezes. 8 vezes, e traiu todos os líderes políticos que ele se relacionou e que ele se aliançou. Então, quando você olha para o Douglas Ruas, você vê uma trajetória curta, limpa, e de sucesso, conduta ilibada e de sucesso.
Tudo que o Douglas colocou a mão para fazer, ele prosperou. Tudo que o Douglas colocou a mão para fazer, ele fez dar certo. Então, ao que tudo indica, pelos números, pelos dados, pelas referências numéricas que a gente tem e os resultados que ele obteve enquanto secretário de cidade, enquanto secretário também na cidade de São Gonçalo e enquanto deputado estadual e hoje enquanto presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, eu tenho plena certeza e convicção que o Douglas Ruas, ele vai fazer um excelente mandato e ele vai fazer o Carioca e o Fluminense ter orgulho da sua terra e da sua classe política. Caramba, falando assim, que bom, né, cara? Porque você conhece o cara, tem caminhado com ele, Sim. tem se proposto a abraçar essa candidatura. E o Eduardo é aquilo, é um encantador encantador que o pessoal fala que encanta as serpentes, né, cara? Ele chega aqui, eu ouvi uma vez de um amigo que ele falou o seguinte, olha, se entrar o Eduardo e o Pedro Paulo numa sala, o Pedro Paulo vai falar as maiores verdades e o nego vai olhar pra ele e falar assim, pô, esse cara aí não vale nada. O Eduardo vai entrar e vai contar todas as mentiras possíveis, rindo, brincando, e todo mundo vai aceitar a mentira dele e falar assim, pô, esse cara aí, ó, esse é gente boa. Infelizmente, é o dom que esses caras têm, né, de enganar a população. Agora, Satia, a gente tem algo em comum, nós somos no mesmo dia, 13 de março. Ih, que legal, rapaz. 13 de março. 12 mais 1 de março, pô. É isso aí. Eu tava lembrando disso, mas não é isso não. Você vem dessa trajetória, vereador, pastor... E aí chega uma hora que você decide escrever. Sim. Pô, agora tô fazendo nada, tô com muito problema, vou arrumar mais um, vou escrever um livro. Como é que surgiu esse negócio aí, cara? Cara, o Capitalismo e a Favela eu sempre quis... O Capitalismo e a Favela. O Capitalismo e a Favela. A minha trajetória, né, e quando a gente percebeu que a gente começou a mudar um pouco de vida na favela, foi por intermédio de uma senhora chamada Roseli Conceição da Silva, vulgo minha mãe. Ela sempre foi uma mulher muito determinada, ela nunca foi descansada, ela sempre superou os seus desafios, os seus limites. No popular sempre correu atrás. Sempre correu atrás, né? Ela não gosta que eu chame de guerreira, porque mulher guerreira é mulher que trabalha muito, aquela coisa toda. Mas ela foi uma guerreira, hoje ela tá mais descansada, tem a vida dela, o apartamento dela, a casa que nós morávamos na favela tá alugada, ela é uma empreendedora. Minha mãe trabalhava em casa de família, cara. E você sabe das limitações, quem trabalha em casa de família, chega muito cedo, sai muito tarde, e ela sempre fez o bico, porque trabalho de casa de família, naquela época, era um trabalho informal. Hoje você tem até uma certa formalidade, precisa ser contratado, precisa estar no regime de carteira assinada e tudo mais, mas há 20, 30 anos atrás não era isso. Era bico, fazia faxina numa casa, fazia faxina na outra casa, e aí juntava aquilo ali e fazia o mesmo. Mas ela sempre conseguiu, sempre teve o ímpeto de empreender, de fazer as coisas para ela. Então eu vi minha mãe vender Yakult, de porta em porta, eu vi minha mãe vender Avon, Natura, eu vi minha mãe vender pizza, pão. A gente saía na comunidade batendo de porta em porta vendendo pão. Ela abriu uma tendinha, uma barraquinha que era tipo um trailer, em frente a um posto de saúde lá na região, que é o posto de saúde Bicuíba, da rua Bicuíba, né, conhecido popularmente. Eu ficava ali com um forninho botando a pizza. Então minha mãe sempre teve esse tino empreendedor. E aí a gente percebeu que quando ela ia para o tino empreendedor, a gente prosperava mais. Ela comprou um videogame. Foi por intermédio do videogame que eu e o meu irmão, ou meus irmãos, não ficávamos envolvidos com pessoas ruins do lado de fora. Por causa de casa. Por causa do videogame. Então ela comprou um videogame. Depois que ela comprou o videogame, um ano depois, ela comprou uma televisão na época de plasma, né? De 42 polegadas. Imagine, uma adolescente de... Um luxo, né? Um luxo, eu não queria mais nada da vida. E era exatamente isso que ela queria, que a gente ficasse dentro de casa jogando videogame, botava meus amigos lá pra casa. Isso foi fruto do capitalismo. E aí eu comecei a perceber, cara, eu tinha videogame, eu tinha televisão, eu tinha essas... Um neguinho da favela com videogame, televisão colorida, mas eu não tinha saneamento básico, mas eu não tinha segurança, mas eu não tinha uma boa educação, né, dentro ali do parâmetro da educação pública. Aí eu comecei a perceber, tudo que eu tenho de bom, minha mãe que consegue. E tudo que eu não tenho é alguém que não é ela, mas na época eu não sabia. Hoje eu sei que é o Estado. Até porque as crianças que moram na favela em 2026 sofrem do mesmo problema de ausência que eu sofri há 20 anos atrás, velho. Ela tem videogame, ela tem telefone, ela tem carro, ela tem moto, ela tem roupa, bem e consumo que a pessoa se conquista por intermédio do seu próprio trabalho, do capitalismo, ela tem. Mas ela não tem saneamento básico, ela não tem educação, ela não tem saúde, ela não tem segurança. Ou seja, tudo que é o Estado, porque hoje eu sei que é o Estado, políticas públicas,
o pobre e o favelado não tem. E tudo que é o capitalismo, o pobre e o favelado tem. Então, o capitalismo e a favela é uma disruptura da ideologia esquerdista. Na verdade, não é uma da ideologia esquerdista, mas ela é uma disruptura à narrativa esquerdista em dizer que o favelado é socialista, em dizer que o favelado é comunista, em dizer que o favelado ele é aquele cara que quer viver em comunidade, dividir as coisas com todo mundo. Não, meu irmão. Na favela, O favelado ele quer vencer ele com quer todo vencer mundo. igual todas as Ele é pessoas. o cara do asfalto, meu irmão. Exatamente, ele vence por intermédio do capitalismo. Então a primeira experiência foi o capitalismo e a favela. Eu sou fluente no espanhol, e aí eu escrevi esse livro em 2 idiomas, agora a gente está nessa terceira edição na verdade, a gente vai estar colocando agora em inglês também, porque eu lancei esse livro em vários países do mundo. Aqui no Rio de Janeiro eu lancei no Rio, na capital, né? Lancei em Belo Horizonte, lancei em São Paulo, em Brasília e em Salvador, tá? E lancei em Londres, Portugal, e lancei na Times Square, que é em Nova York. O negão tá metido, negão. Lancei o Capitalismo e a Favela na terra do capitalismo, que é os Estados Unidos, né? Então foi uma experiência muito legal. E aí eu também, agora recentemente, eu lancei um novo livro que é O Mínimo sobre Favela. Esse é um livro bem menor, é o mínimo literalmente para a pessoa entender a origem da favela, por que o nome é a favela, por que da música, a cultura que foi fundamentada e que nasceu dentro da favela, por que nós produzíamos Cartola, Pixinguinha, por que nós produzimos essas músicas no passado e hoje a gente está produzindo Oruan. Por que a gente saiu de Cartola para MC Pose do Rodo? Né? Por que a gente saiu de Noel Rosa para MC Cabelinho? Por que a gente saiu dos grandes compositores e poetas para esses caras que ficam objetificando a mulher? Já tem data para você lançar? Não, já lancei esse livro também, já lancei no Rio de Janeiro, lancei na livraria da Travessa do Leblon. Tá? Lancei lá muito. Por que quis lançar no Leblon? Porque eu quero mostrar para o favelado que qualquer lugar do Brasil é o lugar que eles podem acessar. O Leblon é o IPTU mais caro do Brasil e das Américas, da América Latina hoje. Então o favelado pode descer, vamos lá na livraria com educação, que é o que a gente tem. Cabeça erguida, que é o que a gente tem, e dignidade, que é o que a gente tem. E agora eu estou terminando, na verdade já terminei de escrever, né, que é um livro sobre a Princesa Isabel, né, a gente está lançando um livro chamado Semente da Liberdade, é um livro infantil, onde eu conto a história da liberação dos 700 mil escravos a partir de 1888, no 13 de maio, com a Princesa Isabel, onde eu estou escrevendo a Princesa Isabel como uma princesa da Disney. Hoje as nossas crianças falam de Cinderela, falam de Chapeuzinho Vermelho, falam da Branca de Neve, mas nós também tivemos a nossa princesa. E essa tivemos foi a vários Princesa heróis Isabel. aqui também, que hoje em dia tá... Então, nesse livro, Semente da Liberdade, eu conto a história da protagonista, que é a Princesa Isabel, e eu falo dos heróis que a ajudaram no processo abolicionista, que foi José do Patrocínio, os irmãos Rebouças e tantos outros que foram ali ajudadores dela. Você sabe que o ano passado, a minha filha foi fazer um trabalho na escola, e aí ela chegou, a professora deu algumas opções. Aí pra minha filha caiu Malcolm X. Uhum. Ah, tem que fazer um trabalho na cartolina. Eu falei, porra, Malcolm X? Aquilo ficou... Falei, pô, não... Liguei à professora. Falei, professora, por que a senhora escolheu o Malcolm X? Ah, porque a representação negra. Eu falei, mas tem tanto negro importante no Brasil. Por que minha filha tem que falar de um negro americano? Aí perguntei pra ela, sabe quem foi Luiz Gama? Boa. Aí ela, não. Aí eu passei pra ela, ó, Luiz Gama é esse. Ah, eu não sabia. Eu falei, então, minha filha vai fazer um trabalho sobre Luiz Gama. Não, pode fazer, porque é interessante. Falei, olha que legal. Ainda bem que ela teve ali, né, a humildade. Eu não vou fazer, meu irmão. É porque assim, e nem minha filha sabia quem era o Luiz Gama. Viu? Então, olha só. A gente tem que mostrar nossos heróis. E aí eu acho que o pai e a mãe, né, a gente que tem um pouco mínimo, né, de conhecimento, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa também. Porque às vezes vem da escola também muita coisa, vem de vários locais e entra na casa do indivíduo, e se você não estiver preparado ou com uma certa atenção nisso, a gente acaba passando adiante um produto que foi embalado por outro. É óbvio, o Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Legal, mas o Brasil teve Nilo Peçanha. Nilo Peçanha. Campista da cidade de Campos do Goytacazes. É isso aí. Presidente negro no Brasil. E o movimento mais de 70 anos. Esconde ele. Não é interessante falar mais de 70 anos antes de Barack Obama. A gente já teve um presidente negro antes de Martin Luther King e Malcolm X, Malcolm X nos Estados Unidos. E esconde ele. Ele, Nilo Peçanha, é o pai das escolas técnicas. Das FATECs. FATEC, essas escolas técnicas. É ele, porque ele entendia que a educação era responsável
por mudar um povo. Então, olha isso, cara. É a nossa história. Então, eu já finalizei esse livro, ele é um livro infantil, então eu estou tomando muito cuidado ali para a gente construir e trabalhar o imaginário das nossas crianças. E o Nilo Peçanha, a gente quer fazer uma biografia assinada por mim dele, pegando alguns fatos históricos na cidade de Campos do Goytacazes. Nós temos muita coisa interessante também no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional. Então a gente está pegando as liberações para poder fazer esse compilado assinado por mim para contar a história do primeiro presidente negro do Brasil. Que isso é importantíssimo, importantíssimo. O Satie de hoje, qual é o conselho que ele daria para o Satie lá de trás, o cara que está começando? E qual o Satie que a gente pode esperar pro futuro? Cara, você tá realizado com tudo que você já conquistou? Com tudo que eu conquistei, sim, mas realizado não, porque tem muitas coisas pra gente conquistar. Você acha que tem muita coisa aí? Eu gosto de usar a palavra, que é uma palavra de origem hebraica, chamada Ebenezer. Ebenezer foi quando Samuel decidiu fazer um altar para o Senhor diante de uma vitória que eles tinham obtido diante dos seus inimigos. Sendo que muitas pessoas usam Ebenezer, a palavra Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor não é um ponto final. Ele ajudou a gente até aqui. Não, até aqui nos ajudou o Senhor é uma vírgula. Ele vai continuar nos ajudando nos próximos passos, nas próximas batalhas que virão. E nas próximas vitórias, evidentemente. A vida não é feita só de batalhas e de dificuldade. Mas o que eu diria para o Rafael, lá de 16 anos, eu diria o seguinte: parabéns. Valeu a pena. Deu certo. Valeu a pena se sacrificar, valeu a pena não ficar comendo mulher por aí, valeu a pena não ficar enchendo o rabo de cachaça por aí, valeu a pena não ficar dando teco, drogando, fumando maconha por aí, valeu a pena você se apaixonar pela sua namorada e depois noivar e casar com ela, valeu a pena você ser obediente à sua mãe, ao seu pai, valeu a pena você ter rejeitado os convites dos seus amigos pro baile da Árvore Seca, o baile do não sei o quê. Valeu a pena. Hoje você está no lugar alto, você é um representante. Eu estou na história da cidade. Reconhecido, né? Reconhecido nacionalmente. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Nós estamos no início da nossa trajetória política, da nossa história política. A gente tem muito lastro temporal, de data, de idade. Eu acho que eu tenho 39 anos de idade. Para algumas coisas já estou um pouco mais velho, para jogar um futebolzinho, mas para a classe política eu sou um bebê. Verdade. Eu sou um recém-nascido, né? Então a gente tem muita coisa, acho que tem muito a contribuir com a cidade do Rio de Janeiro, com o estado do Rio de Janeiro, com os cariocas. Talvez eu também seja assim como Douglas Ruas, assim como Flávio Bolsonaro, que é de Resende, que é do Rio de Janeiro. Nós somos pessoas que vamos dar muito orgulho para esse estado e muito orgulho para essa cidade, para os cidadãos que aqui vivem. Então, o Rafael do passado já falou os conselhos. E o Rafael do futuro? O que você espera para um Rafael no futuro? Guarde o coração, porque dele procede a saída da vida. Que você não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, e não é do ponto de vista do espectro político, né? Mas é uma palavra que Deus deu para Josué, quando ele tinha perdido Moisés, que era seu líder, estava meio com um conflito existencial, porque agora estava sobre a responsabilidade dele conduzir um povo de mais de 1 milhão de pessoas. Ele estava desesperado. E aí Deus fala para ele assim: Moisés, meu servo é morto, agora é contigo. Seja forte, corajoso, não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas fique atento às palavras dessa lei para que você seja conduzido com prudência, né? Então, o Rafael, que para o futuro guarde o seu coração. Não deixe que a vaidade tome o seu coração. Isso é importantíssimo. Não deixe que o recurso te afaste da essência que você sempre teve, da humildade que você sempre teve, e que foi através dessa humildade, dessa essência que você chegou até aqui. Volto a dizer, eu ouvi essa frase hoje de manhã: muitas pessoas estão perdendo o sucesso porque deixaram de praticar aquilo que as levaram para o sucesso. O que me trouxe até aqui foi a humildade, foi o coração sincero, foi a fidelidade a Deus, a minha mulher, ao meu filho, a minha família e as pessoas que me trouxeram até aqui. Para o Rafael do futuro, nunca deixe a vaidade, nunca deixe a prepotência, a arrogância alcançar seu coração. Se isso acontecer, é importante. A gente vai conseguir. Irmão, obrigado. Eu que agradeço. A gente encerra esse podcast, foi de grande valia. Bênção. Mas não acaba aqui não, tem um presente para você. Eu gosto disso, hein? Eu gosto disso, hein? Pô, abre aí, dá uma olhada. Agora. Entendeu? Agora. Dá licença. Posso abrir? Pode, seu. Todo mundo que vem aqui leva esse presente aí. É singelo, mas é de coração. Pô, achei que eu fosse exclusivo, cara. Pô, o presente fosse exclusivo pra mim. Na verdade, quem vem aqui é meio exclusivo, porque muitas pessoas pedem, mas não é todo mundo que vem, não. Então...
abro essa porta, entendeu? Não é pra quem quer, é pra quem pode? Não. Ah, É pra quem tem alguma coisa pra ensinar, né? Tá certo. Rasga aí um saco, rasga Posso tudo. rasgar, né? Eu tô tentando ser Seu, aqui. cuidado só pra não cair. Tá. O Bolsonaro, ele me deu uma medalha, a medalha 3i, Um né? imbrochável? Um brochavo. Aí ele falou, isso aqui, Sati, não é pra quem quer não, é pra quem pode. Aí eu falei, moleque, rapaz, eu tô com uma Nutelice aqui. Tá ruim? Abre pra mim aqui, meu irmão, que eu tô sem unha. Me dá essa moral aí, por favor. Desculpas Olha aí, só, galera. como é que a gente abre. Desculpa. Esse Satinha tá muito Nutella, né, cara? Foi mal. Pô, meu irmão. E aí, o que tá escrito benção. aí? Eu sobrevivi ao podcast Fala Miranda. E assim a gente Obrigado, encerra nosso cara. podcast. Parabéns. Obrigado. Obrigado. E é isso. Obrigado. Deus abençoe vocês.